seja bem-vinda ao canal da professora Sandra Celino, um canal criado para auxiliar você que tem dúvidas referentes à produção textual, principalmente ao gênero redação do Enem, e também dúvidas gramaticais, porque para escrever um bom texto você precisa dominar a gramática, saber aquelas regras essenciais, primordiais, que irão te auxiliar na hora de conquistar aquela nota 1000 que você tanto deseja. Eu sou a professora Sandra Celino e aqui no meu canal nós nos encontramos todas as quartas e sextas-feiras com conteúdo relacionado ou à gramática ou à produção de texto. Hoje o tema, como você já pode estar observando aí, é acentuação gráfica na sílaba tônica. Esse assunto já tem um vídeo aqui no meu canal em que eu conversei com a fonoaudióloga, a Valéria Anjos. Nós tivemos um bate-papo bem legal falando sobre acentuação gráfica, a importância de você usar na escrita o acento gráfico e a importância de, na oralidade, você fazer as marcações corretas para que você seja bem compreendido, para que você se destaque entre as demais pessoas, principalmente quando você estiver diante de uma sala de aula para uma apresentação de trabalho, ou quando você estiver lá na sua faculdade, na apresentação de um TCC, de uma banca, ou até mesmo para uma entrevista de emprego. Olha a importância de você saber fazer a utilização aí das marcações corretas, respirar corretamente. Nós ouvimos isso lá na live. Se você se interessou por este tema, dê uma olhadinha lá no nosso vídeo e se inteire um pouquinho mais sobre essa diferença da marcação na escrita e na oralidade. E nesse vídeo da marcação escrita na oralidade tônica, eu comentei que estaria trazendo algumas regrinhas de acentuação, porque no dia nós tivemos aí somente 50 minutos, o que para nós foi pouco, talvez para você seja muito. Nós tivemos 50 minutinhos de conversa, de bate-papo, mas eu não passei ali as regrinhas de acentuação. Então, eu quero comentar com vocês o seguinte. Primeira coisa que vocês precisam saber. Sílaba tônica, todas as palavras têm. Agora, a acentuação gráfica, poucas terão. E a importância dessa marcação vem porque, dependendo da marcação gráfica, a semântica da palavra vai mudar. O que é semântica? Isso aí eu sei que alguns já sabem, mas outros talvez possam ficar aí na dúvida. Então vamos lá. Nós temos na língua portuguesa algumas ramificações, algumas divisões aí de estudo. Nós temos a gramática, não é? Que vai trabalhar a parte de ortografia, de sintaxe e tal. Mas mesmo a gramática normativa, nós temos a divisão de semântica, no caso eu citei aqui, para trabalhar o sentido das palavras. Dependendo do contexto, uma palavra pode ser polissêmica, ela pode ter diferentes sentidos. E sintaxe. Toda vez que você ouvir falar de sintaxe, você estará, a pessoa que estiver comentando vai se referir à função que cada uma das palavras da língua tem numa frase. Por exemplo, sujeito, predicado, adjunto, advérbio e toda essa classificação aí de termos integrantes e acessórios da oração. Você também tem a parte da ortografia, que nela estuda a escrita correta das palavras, a pronúncia certinho, da acentuação. Inclusive, a acentuação gráfica entra nessa parte de ortografia, porque vai caber você escrever corretamente ou não, com acento ou não. E nós temos a parte também de morfologia, que é trabalhado, que vocês aprendem lá no primeiro ano do ensino médio, as classes gramaticais, substantivo, advérbio, que são 10 classes gramaticais. Então, você sempre ouve em enunciados de questões essas palavrinhas: sintaxe, semântica, morfologia, ortografia. Então, são termos que são interessantes, os conceitos para você guardar, certo? Então, essa aula aqui, o foco está na parte da ortografia, na parte também, fala um pouquinho de fonema, porque falamos de som, a fonética. E para nós falarmos de som, falarmos de fonema, falarmos de acentuação gráfica, nós precisamos, então, dar nome aos acentos, certo? Então, nós temos 3 acentos, então essa é a primeira imagem que você vê aí. Nós temos o acento agudo,
o acento grave e o circunflexo. Alguns chegam a não colocar o grave como um acento, principalmente na questão de marcação tônica, porque o acento grave é a junção do A, que é artigo, mais um A, que é preposição. É o caso da crase, certo? Que nós também teremos uma aula para falar sobre isso aqui no canal. Então, crase é um acento grave, porque não indica ser tônico, não é porque você falar de uma forma mais forte, porque a sílaba tônica indica a marcação da sílaba mais forte. E no caso, o circunflexo, que a gente aprende aí o vovozinho, quando a gente ensina para alfabetização, o chapéu do vovô, o grampinho da vovó, o agudo e o chapéuzinho do vovô. Então, dificilmente uma criança vai esquecer dessa descrição, quando a gente começa a explicar. Então, você, claro que já deve então ter assimilado esses conceitos de acento agudo e circunflexo, porque são eles que irão marcar na sonoridade ao pronunciar o som aberto ou o som fechado, certo? Então, vamos lá. Para a classificação quanto à sílaba tônica, você precisa saber que nós temos 3 classificações, certo? Nós vamos ter oxítona, paroxítona e proparoxítona. Esse é um assunto de terceiro ano lá do ensino fundamental, mas que eu encontro alunos no ensino médio, eu encontro alunos que estão já fazendo faculdade, alguns me procuram para a questão de produção textual, para correção de trabalhos, e eu percebo que a dificuldade com a acentuação gráfica, ela acompanha muitos alunos a vida toda, a vida acadêmica, quando sai da escola, da faculdade, ainda alguns têm essa dificuldade. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas regrinhas, certo? E eu sempre comento com os meus alunos o seguinte: muitas questões gramaticais, muitas questões da língua portuguesa só fazem sentido no momento em que você realmente precisa disso. Porque tem aluno que passa num banco aí da escola, de uma faculdade, fala, esse assunto não me interessa. E nem perde a aula, sai da sala, assim. Mas quando chega um momento que ele precisa produzir um texto e que ele esquece, ou quando ele vai fazer um concurso público, porque esse assunto de acentuação cai muito em concursos públicos. Por quê? Porque há muitas regrinhas que no dia a dia quase ninguém o coloca em prática. E somente um concurseiro é que vai estudar a fundo para saber essas diferenças, esses detalhes, não é assim? Essas nuances que podem fazer você ganhar uma questão objetiva em um processo seletivo. Então, por isso eu vou fazer aqui uma explanação rápida, certo? Esse vídeo não vai ficar um vídeo longo, porque eu quero só trazer à sua memória esses conceitos. Porque na hora que você for fazer um concurso, basta você voltar aqui a esse vídeo e fazer as suas observações para que você possa guardar, possa gravar essas regrinhas. Para a questão de Enem, qual é a sugestão que eu tenho para vocês? Eu sempre falo, treino. Na redação do Enem, quanto mais você treina, melhor você fica. E toda vez que você produz um texto e o professor corrige uma palavrinha que você esqueceu o acento ou você colocou onde não deveria, por favor, tenha o hábito de ter um caderninho de rascunho, um caderninho de anotações, coloca essa palavra tal, tem acento, eu já errei 3 vezes, não posso errar mais. Então, você precisa, com o seu treino, você marcar quais são as palavras que você tem o hábito de errar e guardar para não errar mais. E no dia da prova, usá-la com tranquilidade. Evitar usar palavras que você nunca usou, certinho? E principalmente se forem palavras mais difíceis ou que você tem dúvida se tem acento gráfico ou não. Então, na dúvida, não utilize. Então, treine bastante e verifique quais são as palavrinhas que você usa com mais frequência e marque onde é o acento gráfico. Então, nós temos aqui nas oxítonas, o que a gramática nos diz? Que a sílaba tônica é a última, porque nós escrevemos da esquerda para a direita. Então, quando chega na última, é o acento, onde você vai colocar o acento.
Na penúltima é a paroxítona e na antepenúltima a proparoxítona. Eu me recordo que na minha alfabetização isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu achava muito abstrato saber penúltimo, antepenúltimo. Pensa, uma pessoa que tem dificuldade com lateralidade, saber direito, esquerdo, isso fica muito abstrato para muitas crianças. E qual foi a forma que eu identifiquei para marcar? Então, falei, já que a gente escreve da esquerda para a direita, o que eu vou fazer? Eu vou gravar que é a última, é a primeira sílaba da direita para a esquerda, segunda sílaba da direita para a esquerda, terceira sílaba da direita para a esquerda. E quando eu fiz isso, eu nunca mais errei. Porque quando nós passamos para os nossos alunos, para você saber qual é a sílaba forte, nós falamos o seguinte, chama a palavrinha. Máscara, máscara. Então, a palavra onde você demora, a sílaba que você demora mais é a sílaba tônica, certo? E o que você vai fazer? Se você teve dúvida se tem acento gráfico ou não, o que você faz? Escreve a palavrinha. 3 sílabas. E a sílaba forte foi na terceira, então essa palavra vai ter que ter um acento, certo? Mas é claro que também há aquelas palavras que de tanto usar você nem tem mais dúvida. Mas se houver a dúvida, usa esse truque para você não se esquecer. E tem a regrinha básica das proparoxítonas, que todas são acentuadas. Então, sempre que o acento gráfico estiver na terceira de trás para frente, né, da direita para a esquerda, ou na antepenúltima, como diz a gramática, então você tem ali um caso de proparoxítona, certinho? Então, vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção porque eu não sei se essa também é a sua dificuldade. Muitos alunos chegam para mim e falam, professora, é muito complicada essa questão de acentuar, porque para mim todas as palavras têm acento. Então, na dúvida, eu não coloco, outros na dúvida acabam colocando demais, muitos acentos, porque para eles todas têm, porque não conseguem diferenciar essa questão de que sílaba tônica, todas as palavras têm. Agora, o acento gráfico, somente algumas. E aí, o que fazer, então, para não errar, para conseguir diferenciar? É o que eu sempre falo para os meus alunos. São as regras. Você precisa guardar as regras. Ah, professora, é muito complicado, são muitas regrinhas. Então, o que eu oriento esses meninos a fazerem? Você tem hábito de, no nosso vocabulário, nós selecionamos algumas palavras que com frequência nós utilizamos. E na escrita, isso acontece da mesma forma. Então, quando você vai produzir o seu texto, já que o nosso caso aqui é o Enem, vamos usar essa situação. E eu sempre falo, você precisa treinar. Então, se é esse o seu caso, você treine bastante para todas as vezes que o professor corrigir. Eu já falei isso aqui. Todas as vezes que o professor devolver o seu texto, então você observa as palavrinhas que você errou para você não errar mais, tá? Então, essa é uma dica para quem está preocupado com a acentuação para a questão de prova do Enem. Agora, para aqueles alunos que são concurseiros, aí não tem jeito, você precisa realmente decorar as regrinhas. E digo mais, decorar as exceções, porque concurso trabalha com exceção. Então, aquelas palavrinhas que dificilmente alguém utiliza, aquela regrinha mais complicada, principalmente a regrinha das paroxítonas, que nós temos mais casos para chamar a nossa atenção. Então, sugiro para você, concurseiro, que foque nas paroxítonas. Tá? Porque concurso gosta de trabalhar principalmente questões de ditongo. Por quê? Muitos alunos ainda têm dificuldade de saber o que é um ditongo, o que é um hiato. E na hora de pontuar, de marcar a sílaba tônica com um acento gráfico, no hiato e no ditongo, isso faz muita diferença. E concurso gosta muito disso aí, certo? Então vai essa dica. Então eu tenho aqui para vocês algumas palavrinhas, as regrinhas das paroxítonas, das proparoxítonas, dos hiatos e dos ditongos abertos, tônicos. E eu tenho uma setinha aqui vermelha marcando que muitos alunos ainda estão acentuando a palavrinha ideia ou ditongos terminado em EI, OI,
das palavras paroxítonas. Preste atenção, porque isso é igual a regrinha de concurso. Aluno, ele sabe que heróico não tem acento mais. Isso depois da nova ortografia. Eu já comentei que a nova ortografia passou a valer a partir de 2016, embora o contrato tenha sido assinado lá em 1990, para todos os 8 países que têm a língua portuguesa como seu idioma oficial. Então, a partir de 2016 passou a valer. E algumas regrinhas foram modificadas. No caso, as palavrinhas paroxítonas terminadas em ditongos abertos, ei, oi, perderam acento. No caso de assembleia, heróico, geleia, Andréia, para quem for registrar uma filha agora com o nome Andréia, vai ter de tirar o acento gráfico, certo? E a palavrinha ideia é o que eu mais encontro, tanto na rede, nas mídias, eu vejo as pessoas escrevendo, como em texto quando chegam até mim. Os alunos ainda insistem em colocar o acento em ideia. Então, preste atenção que não tem mais. E eu chamei sua atenção para a palavrinha heróico. Heróico é paroxítono e não tem mais o acento. Porém, herói, ele não é paroxítono. Ele é uma palavrinha oxítona, quando a sílaba tônica é na última ou na primeira de trás para frente. Então, herói. Terminou ali, com o ditongo, continua o acento. Não é o mesmo caso de heróico, porque heróico temos heróico. Sílaba tônica na segunda, na penúltima, é paroxítona. E as paroxítonas terminadas em ditongo não temos mais acento depois da nova ortografia. Isso aí ficou claro para vocês? Essa regrinha de hiato, o que é um hiato? Só relembrando, já que eu não trabalhei aqui no início do vídeo, hiato, quando nós temos 2 vogais e na hora de separar a sílaba, elas vão ficar separadinhas, não vão ficar juntas. É o caso da palavra que está aí, sa, u, de, o U fica sozinho. E você sempre vai acentuar quando o U estiver sozinho ou seguido de S. Igual a palavra que nós temos aqui, balaustre, tá? Então, nesse caso, o U sozinho ou seguido de S, ele tem acento gráfico. A palavrinha dos ditongos, quando nós temos 2 vogais e elas não se separam. Na hora de abrir a boca para pronunciar, vão ficar juntas, como I, dei, dei, o E e o I ficaram juntos. Você não vai falar ideia, tá? Então, muitas pessoas erram na hora de pôr o acento porque elas chamam de forma inadequada. Mas é isso que você tem que fazer, você tem que chamar a palavra. Ideia. Quantas vezes você abriu a boca na hora de chamar? 3. Então, ela vai ser paroxítona. E se o acento está aqui e você sabe que eles são ditongos, então nós não vamos ter o acento quando for o ditongo ei, oi, certo? E el, nesse contexto, tá bom? Prosseguindo aqui, ó. Esse slide, tá vendo o somzinho aí de um passarinho, de um rouxinol? Esse slide não fui eu quem fez, tá? Eu encontrei nas minhas pesquisas, eu achei legal e trouxe. E não tinha lá o crédito, por isso que eu acabei não colocando aqui. Então, vejam bem. Aqui tem a regrinha do rouxinol e do PS lixão usando rum para as paroxítonas. Então, para você que é concurseiro, então aqui tem aquele macete para você gravar e não esquecer mais. Quando nós temos aqui o termo rouxinol, observe que o O, ele tá como aquele sinalzinho de vazio, nulo. É porque paroxítonas terminadas em O nunca vão ser acentuadas, tá? Não tem acento nas paroxítonas terminadas em O. Por quê? Só é acentuada as oxítonas. Olha aqui a coluna ao lado. As oxítonas terminadas em O. Então, o A, o E fica para as paroxítonas, certo? Observe que eu não tenho essas vogais na coluna do meio. Eu não tenho o O, não tenho o E e não tenho o A. Então, são exceções. Então, as vogais que eu não tenho na coluna da oxítona, eu terei na coluna da paroxítona. Se atente a esse detalhe, tá bom? E a palavrinha rouxinol, é só você gravar e lembrando que o O não vai ter nenhuma palavrinha terminada com O, porque pertence às oxítonas.
E aí você sabe, palavras paroxítonas terminadas com R tem acento. Palavras paroxítonas terminadas com U tem acento. Palavras paroxítonas terminadas com X, tórax, tem acento. Entendido? Então, essa é uma regrinha legal para você guardar, certo? E a do lado é PS, lixão, usando rum. PS, palavrinhas paroxítonas terminada em PS, igual bíceps, terminada com PS, você acento, vai colocar o acento. Terminada com L, com U, com X, com ão, U seguido de S, com o tio. Então, é para você guardar esse macete, não esqueça mais. Grave na hora da prova, coloque na lateral para quem é concurseiro e aí você não vai se perder mais. Então, onde nós temos mais casos de acento que precisamos guardar, está aqui nas paroxítonas. As proparoxítonas você não precisa se preocupar, porque todas são acentuadas, certo? O que não pode ser é você esquecer de colocar o acento, tá? Porque igual eu trabalhei, o dia que eu fiz a live com a Valéria, nós conversamos sobre essa dificuldade. Por que é necessário ter o acento? Porque na língua portuguesa, nós temos palavrinhas que vêm da mesma base, da mesma origem, tem a mesma raiz, o mesmo radical, e a diferença só vai ser marcada por meio de um acento gráfico. É o caso de sábia, sabia e sabiá. Olha só, na escrita é a mesma. O que vai marcar a diferença é a sílaba tônica e também o acento gráfico. Sábia, sábia. Paroxítona terminada em A, sabia. Não pode ser paroxítona, porque na coluna aqui das paroxítonas eu não tenho A. Então, você sabe que essa palavra ela é proparoxítona. Sabia. 3 sílabas. Sabia. Sabia. Já é uma palavra, já vem de um verbo, o sentido muda, certo? Aí você vai depois, sábia, sabia, sabia. Então, o acento é no A, terminou na primeira ou na última, como nós falamos, ela vai ser oxítona. Entendido? Então, se você guarda esses detalhes do PS de chão usando o rum ou do roxinol, você não vai confundir mais paroxítonas com oxítonas. E nas proparoxítonas você precisa ficar atento, porque a base de algumas é a mesma, igual medicar e medico. Quando você conjuga o verbo na primeira pessoa, eu medico. Agora, se você colocar o acento, vai ficar eu médico. Olha como que muda a semântica, olha como que muda o sentido. Então, o acento gráfico precisa existir, ele faz necessário porque na origem, muitas palavrinhas, elas são muito parecidas, porém a semântica muda e para marcar essa mudança de sentido, o acento ele faz-se necessário, certinho? Vamos prosseguir aqui. Temos aqui, então, alguns exemplos. Isso aqui eu não preciso ficar lendo. Depois você pode rever esse slide, tá? Então, aqui nós temos palavrinhas terminadas em R, em U seguido ou não de S, em L, tá? Então, você depois dá uma pausa no vídeo e olha com atenção, com carinho, essas palavrinhas. E se alguma delas você observa, essas daqui eu sei que eu posso usar em algum texto, já guarde, tá? Já guarde essa palavrinha para que você não erre mais a sua escrita. E na sequência, eu tenho aqui para vocês a questão do trema. O trema, embora não seja um acento, não marque essa sílaba tônica, nós temos o trema hoje somente em palavras estrangeiras, tá? O trema perdeu-se a questão a palavra igual linguiça para mostrar que tínhamos ali um ditongo, gui, que você não vai falar gui, somente com o som de g, né? Som de g, como nós falamos. Quando a gente vai ensinar fonética para os meninos, eles acham muito engraçado isso. A gente fica tentando mostrar o som, né, das consoantes. E aí, trema agora, depois agora não, né? Desde 2016 valendo aí, somente em palavras estrangeiras. Ou em termos de origem latina, em termos que lá na sua origem, principalmente na hora de escrever algum nome de um produto, isso na área da médica, na área farmacêutica, então ainda permanece. Agora, as outras, cinquenta, eu lembro que os meninos falavam, professor, agora eu vou falar cinquenta.
vou falar linguiça, perdeu o sentido para mim. Mas foram questões estabelecidas que nós passamos a aceitá-las, né? Já que foram regras impostas aí a nós. E temos algumas palavrinhas na nova ortografia que perderam acento. Eu nem coloquei aqui, tá? Porque todo mundo já guardou aquelas como voo, que tinham acento para marcar as vogais duplicadas. Eu só trouxe mesmo aquelas que ainda permaneceram, tá? Porque nós temos duas palavrinhas com sentido diferente. Aliás, a palavra é uma só, mas em dois contextos, ela vai ter contextos diferentes de significação. E para marcar essa diferença, eu preciso do acento. Por exemplo, olha aqui o uso de por, que é um verbo, e por, que é preposição. Se você não colocar o acento, você se perde. Então, é necessário que você coloque o acento diferencial. Antes nós tínhamos acento em para verbo, para preposição, pelo substantivo e pelo preposição. Esses aí sumiram, mas só ficamos com esses dois, porque realmente, dependendo do contexto, se nós não colocarmos, vai prejudicar a semântica da frase. E o outro exemplo é pôde e pode. Olha só a diferença do pôde, porque o som é mais fechado, então ele precisa de ter o acento circunflexo, e pode. O verbo é o mesmo, que não muda a classe gramatical, mas a mudança é de tempo desse verbo. Quando nós trabalhamos verbo, nós trabalhamos presente, passado, assim, futuro, temos o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. E se eu não colocar o acento, a frase vai ficar parecendo que está no presente. Se eu falar assim, olha, Maria não pode sair, dá ideia de atualidade, ela não pode, presente. Mas a pessoa que está falando, talvez ela que escreveu, ela quis mandar para você pelo WhatsApp dizendo que a Maria não pôde sair, passado, tá? Então, na escrita, nós precisamos desse acento diferencial, porque na oralidade você já percebe, ó, pode, um é aberto, outro é fechado, então você não vai confundir. Mas, para a questão escrita, faz-se necessário termos esse acento diferencial, certinho? E a outra palavrinha que ficou para nós optarmos colocar ou não, já que ficou aí a questão é opcional, é forma e forma, tá? Uma som aberto, outro som fechado do mesmo jeito, mas são palavrinhas que quem fez as regras lá, fez a revisão da nova ortografia, achou que pelo contexto eu consigo definir, tá? Na escrita. Então, forma é um objeto, como a forma do bolo, a forma do tijolo, Então, forma com som fechado é objeto. Agora, forma com som aberto, tá? Nós vamos ter, aqui tá a estrutura de pessoas. Nossa forma, a maneira, o jeito dela falar, tá? Então, a forma geométrica, a forma de um objeto também nós podemos ter nesse sentido. Então, nesse caso, é opcional. Você vai colocar, então, se você achar que é legal, fica mais bonitinho, com chapéuzinho, vamos assim dizer, você coloca. E os outros casos que temos de ter, então isso aí já é obrigatoriedade, não é você querer ou não, e que aluno erra muito. Então, quero fazer um parênteses aqui. Atenção! Verbo ter. Como que vocês erram a utilização do verbo ter, tá? O verbo ter, toda vez que for no plural, se tivermos mais de uma pessoa praticando a ação, é preciso ter acento. E é o circunflexo, chapeuzinho, tá? Então, ele tem dito tal coisa. Agora, eles têm dito tal coisa. Os brasileiros têm o hábito de fofocar. Um exemplo. Então, os brasileiros, mais de um, os brasileiros, né? Mais de um sujeito. Então, o verbo aí precisa de ter acento. Então, para ter essa marcação de plural ou de singular, precisa do acento gráfico. E se você não colocar na prova lá do Enem, mesmo sendo possível compreender, o corretor vai dizer para você que você acabou de cometer um erro de concordância verbal, porque o verbo está no singular e o sujeito no plural. Então, cuidado, fique atento com a utilização do verbo ter, assim como nós temos aqui verbos terminados em vir, tá? Ele vem advir,
advém. Então, todos os verbos com essas terminações, vocês precisam ficar atentos, porque quando forem para o plural, eles precisarão de ter o acento para diferenciar se é singular ou se é plural. Certo? Então, por hoje, finalizamos. Se você gostou dessa aula, dê o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude a fazer com que esses conteúdos cheguem a um número maior de pessoas. Aguardo você na nossa próxima aula.